O que nós vamos ouvir agora é de engenheiro síndico para síndico. Como a manutenção preventiva pode ajudar seu condomínio? O Gustavo Biel, ela é da empresa Biel Engenharia, é engenheiro civil, petróleo e gás, segurança do trabalho, perito do TJRJ, palestrante e auditor e consultor em engenharia condominial. Então, vou chamar aqui o Gustavo para passar o conhecimento dele para a gente. Sabe? Massa, né? Boa tarde, fiquei até com vergonha de tanta coisa que ela falou. Primeiro eu queria agradecer a vocês, hoje é um sábado, um sol assim, dá para pegar uma praia, e dar parabéns a vocês por estarem adquirindo novos conhecimentos e reciclando aqueles antigos. Não é todo síndico que faz isso, poucas pessoas se interessam em aprender, e eu tenho que dar uma salva de palmas para vocês, porque realmente é uma coisa assim, muito pouca que se vê no mercado. São poucas as pessoas que correm atrás do conhecimento. Hoje, com a internet, todo mundo acha que o conhecimento cai por osmose, tá? E ele não cai, ele não vem. É uma coisa que a Zezé aqui, ela foi minha coordenadora de colégio, tá? Então não vou dizer quantos anos de idade eu tenho para não estragar ali. Vocês são 74 bem. Então, o que acontece? Você precisa sempre aprender. Não existe aquela, eu não vou aprender mais. Você só deixa de estudar se você é médico. Você estuda muito para entrar na faculdade. Agora, as outras cadeiras, engenheiro pelo menos, você vai estudar o resto da vida. Não tem como você falar assim, eu não gosto de estudar. Eu pensei isso uma vez no colégio, já estudar muito chato. Mas eu já tenho 5 pós-graduações. E, cara, cada hora você tem que ver, você faz mais uma, não tem jeito. Você vai aprendendo cada vez mais. Deixa eu só voltar um pouco aqui, agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui, pelo prazer em conhecer vocês. Por que que eu montei uma empresa de condomínio? Por que que eu busquei fazer um ramo de negócio que não existe? Existe um advogado que dá auxílio ao síndico, existe a administradora, todo mundo conhece, confunde administradora com contador, com advogado, e são nichos de mercados diferentes. Pois bem, alguns anos atrás, eu comprei um imóvel e eu me deparei com a seguinte situação. Era um imóvel novo, na planta, e uma gama de itens de lazer para você aproveitar. Então tinha sala de cinema, tinha uma sala de vinhos, tinha um espaço gourmet, um salão de festa, brinquedoteca, e aquilo ali deslumbrou todo mundo, né? Então o síndico recebeu tudo aquilo e sai liberando para todo mundo usar. Na primeira semana de uso, aquela famosa curva da banheira, né, que está tudo lá muito bom e de repente despenca e começa a dar um monte de coisa de problemas. Então eu comecei a ver que o síndico, por mais que ele tenha ali disponibilidade, interesse, ele nunca estava preparado para o que ele ia ver à frente, né? Então eu comecei a observar que o síndico precisava de um apoio. E hoje no mercado não existe esse apoio. São poucos os engenheiros que pensam somente no mercado condominial. Hoje no Rio de Janeiro acho que tem eu e mais um. Mais ninguém. Existem outras empresas de engenharia no mercado? Existem várias. Mas dedicadas a condomínio? Não. Então a minha empresa, ela é focada no síndico, focada no condomínio. A gente não está preocupado aqui em fazer a obra de reforma, construir um ambiente novo para você, desenvolver obras que você precisa. A gente está aqui focado em auxiliar o síndico. O nosso trabalho aqui é dar o suporte, ser o back-office do conhecimento do síndico na área de engenharia. Tá? Então, por isso criei a Biel Engenharia. Eu quero dar
para vocês o que vocês precisam, conhecimento. Então, a bioengenharia surgiu há 2 anos, de um conhecimento de 25 anos no mercado. Então, são 25 anos que eu tenho de formado, 25 anos trabalhando em grandes empresas, e todo esse know-how que eu trouxe, eu montei a bioengenharia pensando em vocês, pensando em atender cada um de vocês síndicos. Essa é a ideia da bioengenharia. E hoje, como eu falo para todo mundo, eu vim aqui para dar um pouco do meu conhecimento para vocês. Conhecimento não se vende, ele se distribui. É difícil você ver isso, mas ele se distribui. E cada vez que a gente dá um pouquinho de si, você aprende muito mais. Então, esse aí sou eu. Essa foto vale uma fortuna, porque eu nunca mais vou fazer uma igual. E o que é manutenção? Você vai me controlar no meu tempo, que eu falo pra caramba, hein? Tá? O que é manutenção? O que ela representa para o condomínio? E como que a gente atua na manutenção? Olha, eu estou vendo todo mundo aí começar a dormir, eu vou falar, você aí atrás aí. O que é manutenção? Quais são os tipos de manutenção? Quando realizar? E qual o custo? Bom, manutenção é o ato de manter algo nas suas condições originais, nas condições de fábrica. Vamos trazer aqui para um raciocínio mais fácil de entender. Comprei um carro zero. Eu preciso ali, com 7.000 quilômetros, levar ele para trocar o óleo lá na concessionária. Então, eles vão verificar se aquele motor está trabalhando conforme foi planejado, vai ver se o consumo de óleo está dentro do que deve ser consumido, se não tem nenhum parafuso ali que precisa de um reaperto. Então, isso é manutenção, você manter ele nas condições que ele foi projetado. E quais são os tipos de manutenção? A gente tem a manutenção preventiva, que é para que a gente faz aquela manutenção do dia a dia, para evitar que aquele bem se deteriore. Tem a manutenção preditiva, tem a manutenção corretiva e a manutenção emergencial. A corretiva já é muito complicada. A emergencial é aquela que a gente não quer ver. Tá? Então, qual é a diferença entre uma manutenção corretiva e uma manutenção emergencial? Vamos usar o exemplo do elevador aqui. A empresa, vamos fazer aqui um merchan aqui, a Sete Service ali fora ali. A Sete Service foi no seu prédio e identificou que o elevador está balançando ali na guia. Então ele já vai programar já para trocar aquela cunha ou aquela guia que está com problema e vai fazer uma correção. Agora, a manutenção emergencial é aquela que ninguém quer, é aquela que traz prejuízo para o condomínio. Não só prejuízo econômico, porque toda manutenção traz prejuízo. Né? Qualquer manutenção corretiva emergencial traz prejuízo. Então, ela é aquela manutenção que ela vai te dar, além do prejuízo financeiro, ela vai te dar o prejuízo de imagem. A gente no condomínio não trabalha com isso. O impacto na imagem do síndico, a imagem do condomínio. E a gente devia começar a trabalhar. Como toda empresa analisa o risco que a sua imagem tem perante o público. Então, qual é a imagem que eu, Gustavo, estou passando para o meu cliente? Né? O meu cliente, no caso ali do condomínio, são os moradores. Então, qual a imagem que eu estou passando para aquele cliente? Então, a manutenção emergencial, ela mancha a sua imagem. É ela que vai atrapalhar você poder trabalhar. É ela que vai fazer com que todos citem mais a sua mãe durante o dia. Né? Eu esqueci de falar um detalhe. Eu, antes de ser tudo isso aqui, eu sou síndico também. Tá? Então, eu vivo o que vocês vivem. Eu tenho um morador que vem na minha porta 1h30 da manhã para reclamar do namoro, do vizinho do lado, para reclamar do cachorro. Então, tudo isso eu tenho. Então, eu sei como é
viver síndico e eu já estou no meu segundo mandato. Eu falo todo mês que a partir de março do ano que vem não serei mais síndico. Mas acaba acontecendo que naquele dia eu acho que eu bebo um pouco mais e fica difícil. Aí vamos lá. Quando que eu tenho que realizar as manutenções? A manutenção preventiva, ela é diária. Ela não é uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez por quinzena, ela é diária. Uma coisa que eu falo para todos os meus clientes: aprendam a implantar a ronda de organização e limpeza no seu condomínio. O que é a ronda de organização e limpeza? Ela é você conhecer aonde você mora. Aí vai ter assim, mas eu conheço onde eu moro, eu sei o que tem ali, eu sei que meu prédio tem tantos andares, tantos apartamentos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: você sabe o que tem na cobertura do seu prédio? Você sabe como está hoje a calha do telhado do seu prédio? Você sabe o que tem dentro do hidrante do corredor, do pavimento X? Você sabe quais são os carros que andam dentro da sua garagem? Você sabe o que o morador faz na sua garagem? É isso que é conhecer o prédio. Infelizmente, a menina que trabalha comigo na administração do prédio, ela passou mal, teve que ir embora. Eu ia trazer ela aqui porque eu paguei ela para confirmar tudo isso que eu estou falando. Mas você precisa exatamente conhecer o seu prédio. Então, uma vez por semana, pega o seu administrador, pega o seu manutencista, segura pelo braço e vai rodar o prédio. Perde ali 15 minutos. É melhor você perder 15 minutos você olhando o seu prédio do que você perder uma semana sem conseguir dormir porque tem que consertar um tubo que está estourado, né? Então, você tem que conhecer o prédio. É por isso a ronda de organização e limpeza. Então, nesse momento, você vai olhar, olha, aqui nessa cobertura aqui está começando a dar uma vegetação, vou mandar o pessoal da limpeza vir aqui tirar essa samambaia que está nascendo. Naquele ralo ali já está brotando já uma figueira, já. Vamos tirar aquela figueira, vamos transplantar ela para o jardim. E isso que você precisa ver. Você precisa entender que o prédio é um organismo vivo. E se a gente não der o suporte para ele, ele morre. Ele precisa do nosso apoio. E qual o custo? O custo da manutenção preventiva é mínimo. Se for uma vistoria que você fizer uma vez por semana, ela não custa nada, só o seu tempo. Agora, se você começar a precisar trocar um barrilhete de incêndio, um barrilhete de água potável, trocar as chaves facas que estão dentro da cabine de medição, começar a trocar cabeamento de alimentação geral do prédio, é uma fortuna. Então, se a gente começar a enxergar o que o prédio tem, que ele está começando a ter os sintomas ali daquela doença ali, e começar a dar medicação correta, você consegue, então, economizar na manutenção. A manutenção vai existir, ela vai ter um custo, mas em vez de você gastar R$1 milhão para consertar uma estrutura que já está condenada, você vai gastar ali 70 mil, 100 mil para consertar aquela estrutura. Então aqui os tipos de manutenção, né, a gente já falou. E aí um exemplo, você acha que aqui tem manutenção? Isso é uma obra de arte? Né? Pode falar. Posso, se eu souber usar o controle aqui, eu vou. Pronto, é isso aqui? Aí você fala da manutenção preventiva. Nos prédios, como que a gente poderia implementar a manutenção preventiva? Então, a manutenção preventiva... A manutenção preventiva é aquela que você vai ser... A preventiva é aquela que você vai com a programação para poder realizar a sua manutenção, tá? A preditiva é quando você, durante a manutenção preventiva, você começa a observar que o prédio tem alguns pontos para serem adequados. Então, durante a preventiva, você já visualizou que ele precisa ser trocado. Vou dar um exemplo aqui.
você está fazendo a inspeção do sistema de gás. E você, de tanto abrir a porta ali, você já viu já que a cabine de medição ali está com a porta ficando ruim. Tá? Então você tinha programado para fazer uma inspeção naqueles gonzos da porta, nas dobradiças, daqui a 6 meses. E você já detectou já que ela precisa ser trocada. Então você já naquele meio do caminho, antes de chegar a data, você já vai fazer a troca daquela dobradiça. Tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui que a gente pode estar aplicando aqui. Um elevador. Você precisa fazer as manutenções preventivas todo mês. E você começa a observar que o elevador ele está perdendo rendimento, está consumindo muita energia, ele demora a alcançar o andar que você quer, ele começa a dar falhas, começa a desligar. Então você começa já a programar já para fazer a substituição daquele equipamento, fazer uma modernização daquele equipamento. Tá? A preditiva, dentro da manutenção predial, ela estaria ali muito correlacionada entre uma manutenção corretiva e uma preventiva. Seria o meio do caminho. Tá bom? Não, tudo bem. Tá claro isso para mim. Mas a minha pergunta não está relacionada aí. Se hoje é possível pensar, por exemplo, a gente tem hoje a internet das coisas, pensar em colocar instrumentos que ele possa, de alguma forma, né, através do seu telefone, enfim, das informações no seu computador, você receber algumas informações de que tem alguma variação num determinado equipamento que possa vir a dar um problema daqui na frente. O que você está falando a gente está no visual. Eu estou pensando, estou olhando um pouquinho mais adiante. Então, infelizmente hoje, no que é de construção civil, a gente não tem como automatizar isso. Assim, linhas de fluxo, água, gás, você até consegue monitorar, tá? Agora, estrutura, já fica mais difícil você botar ali um mecanismo que vai te dar uma resposta num sistema de automação. Então, isso ainda está muito no visual. Mas você consegue ter um controle de caixa d'água, nível de caixa d'água, para não precisar o zelador subir, para poder ver por que ela está transbordando. Você consegue ali, num painel PLC na portaria, identificar que o teu reservatório inferior está com 90% dele cheio e o superior tem 50% abastecido. Isso você consegue fazer. Você consegue monitorar o nível de pressão dentro da linha de hidrante para ver se ela mantém a pressurização. Então, em vez de você ter lá em cima lá um manômetro lá indicando a pressão de trabalho, esse manômetro vai estar ligado com uma automação que vai te dar uma resposta, ou no celular. Isso existe hoje, todos esses softwares. O software que eu utilizo para fazer a vistoria dos apartamentos, eu tenho como gerar para cada condomínio um QR Code, e toda vez que o condômino passa ali e vê alguma coisa irregular naquele ambiente, ele tira a foto do QR Code, preenche e manda para a empresa que vai trabalhar, vai fazer a manutenção daquele ambiente. Tá? Hoje existem vários softwares no mercado que fazem isso. Só que, infelizmente, na parte civil, estrutura, você não tem como ativar essa automação. Não tem ainda algo que vai te dar isso. Então, vamos lá. É preciso fazer manutenção? Sim. O síndico ali tem o artigo 1348 do Código Civil, o inciso 5º, que ele fala de diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. O que isso quer dizer? Que todo síndico ele é obrigado a manter o prédio ao qual ele é responsável. Então não tem essa, eu não tenho dinheiro no caixa para fazer isso. O síndico tem que nomear uma assembleia ali e explicar a situação e providenciar o reparo. Tá? O síndico é responsável pela manutenção. Ele deixar de fazer a manutenção é uma falta grave. Então, um ponto de atenção para o síndico. Manter o prédio com sua manutenção em dia não é tarefa fácil. Muitos acreditam que manter elevadores, interfones e portões funcionando é sinônimo de manutenção. É só o começo. Quer ver uma manutenção que todo mundo faz
e ninguém considera manutenção? Varrer a calçada. Varrer a calçada é uma manutenção. E é obrigação do condomínio. Apesar dela ser pública e a manutenção dela, entre aspas, era para ser das prefeituras, quem é responsável é o condomínio. É o dono daquele endereço. E você, todo dia, você varre a rua. Então isso é uma manutenção. E ninguém enxerga isso como manutenção. Manutenção são coisas simples, quando você começa a entender o dia a dia do seu prédio. Tá? Existem muitos outros sistemas em um prédio que são negligenciados geralmente pelos gestores, e quanto mais complexo o condomínio, mais sistemas deverão ser mantidos. O que são os sistemas dentro de um prédio? Vamos fazer aqui uma similaridade, uma edificação com o corpo humano. Eu acho que quando a gente compara o prédio com o corpo humano, fica bem mais fácil o entendimento. O nosso corpo humano, ele é uma estrutura óssea, tem os músculos que fazem a mobilidade desses ossos e sustenta os ossos. A gente tem todos os sistemas aqui dentro, nervoso, cardíaco, digestivo, respiratório, e está tudo no envolto, que é a pele. E no prédio é a mesma coisa. A estrutura armada ali, o ferro, é como se fosse o nosso osso, o concreto é a nossa musculatura, a parte elétrica é o nosso sistema nervoso, a água, o esgoto, tudo são sistemas. Então, cada sistema está interligado um com o outro, em algum momento. Então, se a gente não tiver um sistema estrutural, eu não tenho prédio em pé. Se eu não também tiver o sistema estrutural lá em cima da reservatória superior, eu não consigo acumular água. Então, consequentemente, eu não consigo distribuir água para todos os apartamentos. Aí eu entrei com a água dentro do apartamento. Preciso tirar aquela água do apartamento, o esgoto. Eu tenho que ter um sistema ali para coletar aquele esgoto. Então, está tudo interligado. E tudo isso precisa de manutenção. Então, quando é que a gente deve realizar a manutenção? Manutenção se realiza sempre, 24 horas. É preciso criar um hábito, ter rotina dessa manutenção. E manutenção preventiva é economia. A manutenção emergencial, às vezes, pode chegar até 400% do custo que seria a manutenção preventiva. Aqui os sistemas que eu já falei a gente tem sistema hidráulico, sanitário, elétrico, segurança, combate a incêndio, elevação, estrutural, pluvial. A gente tem vários sistemas e todos estão interligados. O sistema elétrico é super importante. Ele opera o sistema hidráulico, opera o sistema sanitário, de segurança, de combate a incêndio, o de elevação, o pluvial. Né? Então, estão todos eles interligados. Imagina você num prédio, lá, vou dar o meu exemplo lá, 2 torres, 157 apartamentos. Aí eu tenho um reservatório inferior com 280 metros cúbicos e em cada bloco eu tenho um reservatório superior são 250 metros cúbicos também em cada bloco. E para de funcionar a bomba de recalque. Como o estresse que o síndico vai ficar? Porque se estiver tudo funcionando, o estresse não tem nenhum. Na hora que para de cair água, tem sempre aquele morador que é amigo do síndico e é o primeiro a reclamar ali, ó. Mais uma vez, está sem água, não sei o quê, e começa no grupo de zap. Contei alguma mentira ou não, né? Aí o que acontece? Voltando lá, aquele síndico lá que foi o primeiro síndico do apartamento onde eu comprei. Ele era um cara muito esforçado, mas ele não tinha o conhecimento que necessitava. Ele sabia fazer festa, era amigo de todo mundo, mas as coisas que devia cobrar da construtora ele não sabia cobrar, porque ele não tinha conhecimento. E também não foi ao mercado buscar
a ajuda de alguém que conhecesse. Então hoje, o síndico, além de ter que saber de direito, saber de administração, de contabilidade, de psicologia, ele também precisa saber de engenharia. E não tem como o ser humano acumular todos esses conhecimentos. Não tem, não existe. O cara que fala, eu conheço tudo isso aqui, ele não conhece nada. Ou você conhece um pouco de alguma coisa, então você não conhece nada. Não tem como você conhecer de tudo, de tudo. Então hoje, na área da engenharia, a gente tem aqui duas entidades, pelo menos no Rio de Janeiro, muito fortes, que é a BNT e o Corpo de Bombeiros. Todo mundo que já passou nesse palco aqui hoje aqui, falou disso. A BNT, Corpo de Bombeiros. Eu acho que o único que foi mais chique foi a Etienne, que falou das normas americanas. Mas então, o que acontece? Todas as normas, elas são para serem utilizadas e devem ser utilizadas. O conhecimento está aqui. A gente precisa ter esse conhecimento. Eu não tenho condições de assimilar o conhecimento, vamos buscar alguém no mercado que tenha esse conhecimento e nos auxilie. As principais normas da BNT, que o síndico precisa entender ou saber que elas existem, são essas aqui. 5410, que fala sobre instalações, 5419, que fala sobre o famoso SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A 5674, que é uma norma importantíssima, que ela fala sobre manutenção das edificações, é ela que estabelece que tem que ser criado um programa de manutenção para as edificações. A 9050, que é de acessibilidade, todo prédio tem que ser acessível. A 9574, que é execução de impermeabilização. 9575, que é o projeto de impermeabilização. A 14570, que é de instalações internas para uso alternativo de gás GLP e o gás natural. A 15219, que é o plano de emergência contra incêndio. A 15575, que é o requisito de desempenho, essa norma é monstruosa, tem quase, acho que 700 páginas. A 16280, que é a que mais se fala ultimamente, que é a norma que dá os preceitos para o proprietário das unidades autônomas poderem fazer reformas dentro do condomínio. As normas de desempenho são normas... Posso? São normas que dão as orientações para os projetistas poderem desenvolver os projetos. Então, ela vai dizer que o concreto tem que durar tantos anos para uma vida útil, tem uma vida útil de tantos anos. O sistema de instalações hidráulicas precisa viver tantos anos. Mas isso não quer dizer que ele, quando chegar naquele limite de vida útil, ele vai acabar. Então você precisa manter aquele sistema para que a vida útil dele se prolongue cada vez mais. Por exemplo, uma manutenção de fachada, que antes de fazer a fachada em si, você tem que fazer a limpeza. Isso, vamos lá. Então isso já é outra coisa. Isso é o plano de manutenção. O plano de manutenção, ou programa de manutenção, ele é como fosse o manual técnico do... Posso ficar aqui ou vai explodir? Não, pode entregar. Pode entregar? Mas nem precisa de microfone, cara. Você tá ligando não. Tá ligando. Foi. Mas tem um chiado a mais aí. O plano de manutenção ou o programa de manutenção, ele é o manual técnico do prédio. Tá? Essa norma, ela foi criada há pouco tempo. Aí vou falar igual um síndico, falei, você inventaram essa norma aí, essa norma é só para fazer a gente correr atrás das coisas. E ela estabelece o seguinte, que todo prédio, antes da criação dela, precisa ter um plano de manutenção. E agora eu não me recordo do ano, eu não sei se foi 2010 ou 2014, que ela foi publicada. E ela é igualzinho o manual do carro que a gente não lê, o manual do videocassete, me detonei agora, velho pra caramba. O manual do Blu-ray, do streaming de TV, que ninguém lê.
E ali diz como é que você tem que sintonizar, como é que você tem que configurar. E o plano de manutenção do prédio é para isso. O plano de manutenção, o programa de manutenção, ele vai estabelecer ali que você, a cada 3 anos, precisa fazer a limpeza de fachada para diminuir o índice de poluição na pintura, para que você consiga prolongar a pintura do prédio por mais 3, 4 anos. Porque se você não fizer isso, com 5 anos, a pintura acabou. Então, tudo isso é dever do síndico. É muita coisa para o síndico saber. O síndico tem que saber ainda quando ele tem que pagar imposto, o que ele pode falar com o morador, como que ele deve falar com o morador. Hoje eu não respondo mais ao morador. Tudo dá processo. Tudo dá processo, exatamente. Tudo dá processo. O filho do morador fez suas necessidades fora do local correto, eu fui reclamar com o morador, estou sendo processado. Entendeu? Então, isso é verdade. Não estou brincando, não. E a outra norma que saiu novinha agora, foi em 2020, é a segurança de brinquedos de playground. É uma norma nova que tanto acidente que teve naqueles brinquedos que a gente brincava antigamente, de metal, que esquentava quando você descia no escorrega. Exatamente, eu tenho talho na perna por causa de um escorrega. E foi criada a norma que diz como que tem que ser o brinquedo. É uma norma grande, ela tem 9 partes. E ela ainda não foi cobrada a sua implantação, mas daqui a pouco será. Então todos os brinquedos que a gente compra agora para parquinho, para brinquedoteca, tem que ser baseado nessa norma. Senão pode vir um pai também e reclamar que o filho se machucou no brinquedo que não estava homologado. Todos os brinquedos agora tem que ter o selo do Inmetro. E aqui as principais normas do Corpo de Bombeiro. O Saulo já falou, eu não vou entrar nesse detalhe, o Saulo deu uma aula aqui. Mas isso aqui é tudo norma, essas do bombeiro estão todas acessíveis. É só você entrar no site lá do CBMRJ, procurar notas técnicas e você vai ter todas elas. E aqui, eu estou trazendo aqui umas fotos reais, tá? Não tem nada aqui manipulado, nada inventado, nada é fake news, é tudo real. Bom, o que a gente tem aqui na primeira foto aqui? Eu estou no meu tempo ou eu estou... 5 minutos. Vai ser difícil, hein? Eu tenho mais 60 slides. Caramba! Aqui na primeira foto aqui, isso aqui é a coisa mais normal do mundo, tá? Vocês não estão conseguindo enxergar aqui, mas esse hidrante aqui não tem adaptador engate rápido da mangueira. Então o cara tem ali um hidrante, tem uma mangueira, a mangueira está com selo de reteste, tem ali um esguicho, tem uma chave Stork para prender a mangueira, mas ele não consegue usar, porque está faltando engate rápido no hidrante. Seria uma das peças mais importantes ali. Na segunda foto aqui também, um hidrante de passeio, que falta engate rápido. Então o bombeiro vai chegar para interligar o sistema dele, e não tem como ele interligar, porque ele é roscável, e o engate rápido não tem rosca. Na outra foto aqui, o famoso hidrante armário. Todo mundo acha que o hidrante é uma caixinha bonitinha, pode guardar tudo. O Jader mostrou, essa eu nunca tinha visto, Jader, o PI galinheiro, e eu estou trazendo aqui o hidrante armário, para o cara guardar tinta. Aqui na outra foto aqui, a escada de incêndio virou um depósito de prancha. E lá o que mais se vê no prédio, tá? O duto da câmara de exaustão não pode passar nada. Ele é para passar fumaça. E tem sempre alguém de TV a cabo que adora passar uma televisão por ali. Isso é proibido, não pode. Não pode passar nada dentro da câmara de exaustão. Nem na câmara, nem no duto que retira a fumaça. Aqui é um pilar que ele começou a dar problema e o síndico gostou da obra de arte e ficou. A conta aqui vai ser cara.
Se ele tivesse feito o tratamento no início, seria bem mais barato. Agora já passou já de 6 dígitos. Aqui em cima é um cliente que eu fui fazer um atendimento e ele fui para ver uma coisa e tinha outra coisa bem pior. Uma viga completamente deteriorada e toda escorada com peça de perna de 3. Aqui embaixo, uma laje que, de tanto jogarem água em cima, numa laje que não era impermeabilizada, ela ficou deteriorada, a armadura já toda exposta. Aqui, problemas de infiltração em subsolo, isso é recorrente aqui na cidade de Niterói. Todos os prédios que têm subsolo têm esse problema, essa patologia. Na outra foto à direita, ali em cima, é uma infiltração na laje por falta de limpeza da calha. Então, foi acumulando terra, foi acumulando água, nasceu uma plantinha, essa plantinha enraizou, furou o concreto, furou a laje e deu esse estrago aí. Aqui é um problema entre vizinhos de 25 anos. O apartamento de cima era um apartamento para aluguel, cada 2 anos mudava o inquilino, e a moradora de baixo reclamando, e ninguém dava atenção. Eu fui contratado como perito, e a gente fez alguns testes e conseguimos detectar que esses 25 anos de infiltração do apartamento de cima para o dela era a água do vaso sanitário que estava caindo na laje. Aqui no outro, e detalhe, o problema era um anel de vedação, tá? Era um anel de vedação que custa R$20 na Amoedo, que é cara pra caramba. Aqui outro exemplo de água subterrânea que começa a vazar na parede. Tem tratamento, dá para tratar. No início ela é barata, depois começa a ficar caro e depois fica impossível de resolver. Aqui um outro exemplo de um prédio que tem uma tubulação de esgoto em Barbará. Ela já passou da vida útil, já precisa, melhor, ela já era para ter sido trocada há muito tempo, não foi trocada. Então ela está completamente deteriorada, tem pontos aqui que já os vazamentos fecharam com Durepox, com massa de epóxi. Aqui é uma outra situação, uma caixa d'água com vazamento, que a água está passando e roubando o calcário do cimento, então começa a fazer... Obrigado, me confundo toda hora de falar essa palavra. Aqui é um outro exemplo de infiltração numa parede, tá? Aqui é a famosa gambiarra que vai acontecendo. Então, tinha um vazamento nessa tubulação, botaram um pedaço de tubo, amarraram para poder dar continuidade. Pode botar um Durepox aí também para melhorar um pouco. Pode trocar o tubo também, é mais barato. Isso aqui também é comum acontecer, tá? Isso aqui não pode mais ser utilizado, chave faca é proibido pela NR12, ela não pode mais ser utilizada, tem que ser substituído. Isso aqui é um risco de incêndio, é um risco de choque, até mesmo de uma pessoa transitando dentro do ambiente, pode esbarrar com o braço aqui e tomar um choque, ter um acidente sério. Então isso tem que ser substituído. Outro exemplo também, disjuntor geral, com 3 disjuntores monopolares, isso não pode. Você não tem como garantir que os 3 vão ser desligados ao mesmo tempo, você tem que desligar um por vez. Então você tem que botar aqui um disjuntor tripolar, para fazer o acionamento de uma vez só. Aqui também, ó, o morador fez uma instalação dentro do apartamento e aproveitou o mesmo disjuntor para fazer 2 circuitos independentes. O que aconteceu? O disjuntor começou a aquecer o cabo e quase provocou um incêndio dentro do apartamento. No outro aqui era um finado sistema de aterramento que não existe mais. Ele foi consumido pelo terreno. Por isso que a gente tem que fazer a verificação da SPDA todo ano. Aí vamos lá.
Na primeira foto aqui, é um elevador. Vocês, de repente, não estão conseguindo enxergar aí porque aqui a foto ficou ruim. Mas esse elevador aqui é o fundo do elevador do poço. Não tem coletor de óleo nas guias, então essa mancha preta aqui, ó, é tudo óleo que está há anos acumulando no fundo do elevador. Isso é proibido por norma. Não tem iluminação, esse elevador não funcionava a iluminação. Então a pessoa que fazia a manutenção tinha que descer com a lanterna. Nesse outro caso aqui, o elevador estava infiltrando água de lençol freático. E nesse aqui, isso aqui também é comum, o elevador não nivela com o pavimento. Isso aqui é muito perigoso. Primeiro que a pessoa pode tropeçar aqui e cair, ainda mais uma pessoa de idade, ela não consegue ter amplitude para levantar a perna, então a pisada é mais curta e mais baixa, ela acaba tropeçando e cai aqui. Se for um elevador antigo, que a maioria dos casos ele não vai ter aqui um operador de porta, então a porta vai ficar batendo no pé da pessoa se ela cair, até que ela saia dali. Aqui outros problemas, né? O nosso duto de exaustão lá, que eu falei a exaustão da fumaça, o cara não só satisfeito em enfiar a fiação, ele ainda passou por dentro da grelha e ainda arrancou a grelha do lugar, caixa d'água abandonada em cima de telhado quebrado, reforma para troca de janela e coloca um parapeito novo e não fazem a vedação com o ambiente, com a parede existente. Aqui, isso aqui, eu juro para vocês, eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. O cara esculpiu no pilar uma valeta para poder tirar a água que pingava na junta de dilatação. Eu nunca tinha visto isso. Eu em 25... Está acabando meu tempo já? Não, já acabou. Ah, então me escuta. Eu em 25 anos eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Deixa eu correr aqui que o Magalhães vai me bater. Olha, Tá? ainda bem que não foi eu que subi, hein? Ele é brabo. Só tem cara feio, só vai, né? Sou manso. É manso? Então tá bom. Bom, é isso. Deixa, vamos Quem lá. quiser... Não, ainda tem mais coisa aqui, eu vou Tem passar mais direto. Quem quiser, está aqui meu contato, pode ficar à vontade de me ligar. Festa de 15 anos, batizado, tô para tudo.